Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 32, parte 7 da disciplina de Química para a primeira série A e B. Vamos fazer alguns exercícios sobre a equação de Clapeyron, lembrando que estamos no livro 1B, frente à unidade 3, capítulos 8, 9 e 10. Então, aqui o exercício número 1 diz o seguinte: a massa de nitrogênio contida em um recipiente, então nitrogênio é o nosso gás N2. Então, a fórmula molecular desse gás é N2. Contida em um recipiente de, então o volume desse recipiente é 8,2 litros. E lembram que um gás dentro de um recipiente, ele assume o mesmo volume desse recipiente que ele está contido, né? Conforme a teoria cinética dos gases. A temperatura de 127 graus Celsius e a pressão de 2 atm. Então, ele quer saber qual é a massa em gramas, a gente vai obter essa massa desse gás nitrogênio que está contida nesse recipiente sob essas condições aí, né? E aí ele dá a letra A, B, C, D e E de opções. Agora a gente não tem mais a possibilidade de usar a equação geral dos gases e nem as fórmulas para transformações, porque agora eu tenho aqui algo diferente, nós temos massa, né? E para a gente achar uma massa, a gente vai precisar partir da fórmula da equação de Clapeyron, que é a PV igual a NRT. Então, lembram que PV é igual a NRT, essa é a equação de Clapeyron. Eu tenho aqui pressão? Tenho, ele deu para nós. Eu tenho volume? Tenho, ele deu. Número de quantidade de matéria, número de mol? Não tenho, mas a gente tem que lembrar que o N é igual a Mzinho por Mzão. E ele pediu para nós a massa, tá ali, ó, Mzinho, essa massa que ele precisa. Nós temos a massa molar? Nós não temos, mas como a gente sabe a fórmula molecular, a gente pode calcular. Então, na verdade, a gente vai conseguir o N, que é a quantidade de matéria, e o M também. Então, a constante universal dos gases a gente tem. O exercício não deu, né? Mas a gente sabe que a gente tem alguns valores de constante que a gente vai usar nesse exercício de acordo com a unidade da pressão. E aqui a unidade da pressão é em atm, então eu preciso usar aquele valor de R, que é o 0,082 atm, porque aqui agora eu tenho um valor de R baseado em atm, né? Então eu uso o valor de R que tem mesmo unidade da pressão do exercício, atm vezes litro, dividido por Kelvin vezes mol. Então, vejam que aqui o volume já está em litros, então, ok, não precisamos converter. A temperatura nós vamos precisar converter para Kelvin, e mol é o que a gente tem ali de quantidade de matéria. Então, são esses os dados que a gente vai usar. Agora, precisamos fazer essa conversão ali da temperatura. Então, graus Celsius é igual a K menos 273. Eu tenho 127 graus Celsius mais 273 igual a K. Vamos ver quanto dá em graus Celsius essa temperatura. 273 mais 127. Então, vai dar 400 graus Kelvin. Então, aqui nós vamos usar 400 Kelvin. Aí também nós vamos precisar da massa molar do N2. Então, N2, lembram do cálculo de massa molar? Massa de 1 nitrogênio é 14, vezes 2 que eu tenho aqui dá 28. Então, a massa molar aqui é 28 gramas por mol. Então, tem que lembrar de como se calcula a massa molar. E aí, agora vamos substituir esses dados aqui na fórmula. Na fórmula PV é igual a NRT. Então, nós temos 2 atm vezes o volume, nós temos que é 8,2 igual N. N a gente não tem, mas a gente sabe que o N é igual a Mzinho por M. Então, se nós substituirmos aqui Mzinho por M, vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, que é 400.
Então, agora, a gente vai fazer aqui 8,2 vezes 2 vai dar 16,4. Aí, a gente vai fazer aqui 0,082 vezes 400, que deu 32,8. Como ele está multiplicando, ele passa para lá, dividindo 32,8 igual a mzinho por mzão. 16,4 dividido por 32,8 vai dar 0,5. E esse mzinho mzão está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, dá 0,5 mzão igual a massinha. A massa molar a gente já calculou, né? Que deu aqui 28 gramas por mol. Então, vou colocar para cá. Então, 0,5 vezes 28 é igual a massinha. Então, a massa daquele gás presente ali, ela é de 14 gramas. Então, aqui a resposta é letra C. E no exercício número 2, diz o seguinte: um profissional da área ambiental recebeu uma amostra de gás sem identificação. Então, digamos que ele recebeu aqui um frasco contendo uma amostra de um gás, mas ele não sabia que gás que era esse, né? E era para justamente ele identificar, né? Então, ó, sem identificação para análise. Após algumas medidas, ele obteve os seguintes dados. Então, vejam só o que ele obteve aqui. A massa, ele pesou aquele gás, deu 1,28, o volume deu 600 ml, a pressão 0,82 e a temperatura 27 graus Celsius. E aí, com base nesses valores, qual é o gás, dentre essas alternativas, qual que é o gás que tinha ali dentro, né? Isso que a gente precisa saber. Então, a gente tem aqui de novo massa, volume, pressão, temperatura, né? A gente no exercício não trouxe para nós aqui transformação isocórica, isobárica, não tem nada disso, né? Então, a gente tem massa. Se a gente tem massa, está indicando para nós que é para a gente usar o PV igual a nRT, né? Então, temos a pressão? Sim. Está aqui a pressão 0,82. Temos o volume? Sim, 600 ml passaremos para litro, né? O N, a gente não tem o N, mas a gente tem a massa, né? Só que a gente lembra que a gente não tem a massa molar do gás, é isso que a gente vai ter que achar depois. O R, a gente vai ter que usar um daqueles valores lá de R. E como a gente tem pressão em atm aqui, nós vamos usar o 0,082. E a temperatura a gente tem, é só passar para Kelvin. Então, aqui vai ficar graus Celsius é igual a K menos 273. 27 mais 273 vai ser 300 Kelvin. Essa vai ser a temperatura. Aí aqui o volume, né, nós vamos passar para litro, vai ser 0,6 litros. Então, substituindo aqui na fórmula, na pressão a gente tem 0,82 vezes o volume de 0,6 litros. Por que em litros, né? Porque o R, o valor de R aqui, ele vai vir em litros para nós também a unidade, né? Então, a gente passa tudo para litros. Igual a N, que a gente vai calcular, o R, que é 0,082. Lembrando que o R é 0,082 atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin, né? Vezes a temperatura em Kelvin, que a gente calculou que é 300. Né? Então, vamos lá. 0,82 vezes 0,6 vai dar 0,492. Isso aqui eu vou calcular e passar para o outro lado. Então, 0,082 vezes 300 vai dar 24,6. Então, como está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, igual a N. Então, aqui eu vou conseguir encontrar o valor da quantidade da matéria, número de mols, né? Então, aqui o número de mols vai ser 0,492 dividido por 24,6, deu um valor de número de mols de 0,02. Só que a gente sabe que N é igual a massa dividido por massa molar. E aí a gente tem a massa ali em cima, ó, ele deu para nós 1,28. Então, aqui nós vamos substituir.
O N deu 0,02 igual a 1,28 dividido por M. Aí, a gente vai passar 0,02 vezes M igual a 1,28. Massa molar vai ser 1,28 dividido por 0,02. Então, 1,28 dividido por 0,02 vai resultar em uma massa molar de 64 gramas por mol. Agora, qual desses gases tem essa massa molar de 64 gramas por mol? O hidrogênio a gente sabe que é 2 gramas por mol, a massa molar do hidrogênio, né? 2 gramas por mol, então não é o hidrogênio. O oxigênio, a gente sabe que ele tem a massa de 32 gramas por mol. O ozônio, ele vai ter a massa de 16 vezes 3, 48 gramas por mol. O nitrogênio, 2 vezes 14, dá 28 gramas por mol. Então, sobrou aqui o dióxido de enxofre, o SO2, em que realmente ele vai ter a massa de 64 gramas por mol, né? Então, se a gente fizer aqui a massa do SO2, ó, do oxigênio é 16 vezes 2, dá 32. Do enxofre é 32 vezes 1, igual a 32, somando dá 64 gramas por mol. Então, o gás que ele está se referindo é a letra D, SO2.